Boa tarde, pessoal, tudo jóia? Tudo na paz? Deixa eu abrir o material aqui que eu perdi. Prontinho, pessoal. Doutores, ficou alguma dúvida com respeito lá à pneumonia? Tranquilo, né? Pneumonia não tem muito segredo. Bom, doutores, vamos lá então. Começar hoje falando de derrame pleural. Derrame pleural, algo bem corriqueiro aí da gente ver no hospital, da gente ver na clínica médica, a gente vê na enfermaria dos nossos hospitais, né? Para começar, a gente tem que dar uma relembrada lá na questão anatômica da parte da pleura, né? Nós temos um espaço virtual que recebe esse nome de pleura, um espaço virtual chamado pleura. Ele é categorizado por uma membrana serosa que recobre os dois pulmões, né? Essa pleura também, ela tende a recobrir também o mediastino. Então ela tem ali também uma parte que margeia também a parte, a cara diafragmática e toda a parte interna da caixa torácica. E nós temos a pleura dividida em pleura parietal, que é a parte externa da pleura, que é o que fica em contato com a caixa torácica, né? Que fica em contato ali com o interior do gradil costal mesmo. E nós temos a pleura visceral, que é a parte interna, que é a parte da pleura que fica em contato com os órgãos, propriamente dizendo, com os pulmões, né? E nós temos a cavidade pleural, que é um espaço, né? Tem aproximadamente de 0 a 20 micras, né, de espessura, e tem um volume normal de líquido ali dentro. Não é que a pleura ela é seca de tudo, não, ela tem um líquido normal ali. Esse líquido varia de 0,1 a 0,2 ml por quilo de peso. Então, exemplo, você tem um paciente que pesa aí, vamos chutar um exemplo, 50 quilos, tem ali aproximadamente 50 a 100 ml de líquido dentro dessa pleura, líquido normal, tá? E esse líquido pleural, ele atua
dentro da membrana em si como um próprio selador e um lubrificante, a fim também que não se tenha o colapso da pleura visceral com a pleura parietal. A drenagem linfática permite que haja essa entrada e saída de líquido e também de proteína. Esse processo é o que vai permitir o equilíbrio com respeito ao volume desse líquido pleural, esse líquido normal, e concentração constante de proteínas. Beleza? Sim. Zero vírgula um. O senhor tá meio doido da cabeça. 5 ml. Ai, ai, ai. É que a mente já tá esgotada hoje, já não tô raciocinando direito mais não. Valeu por lembrar aí. Vamos lá. Essa taxa de formação, não é aquele volume normal que está lá dentro, tá? Mas taxa de formação. A taxa de formação tende a ser de 0,01 ml por quilo por hora. Mas não é que só vai formando. Devido ao processo de drenagem, há esse equilíbrio de formação e excreção, de absorção. A capacidade de absorção desse líquido é de 0,20 ml por quilo por hora. Ok? Então, quando eu tenho algum tipo de patologia que altera essa capacidade de absorção, começa a juntar líquido e não é secretado esse líquido dali. Não é absorvido. Beleza? Aproximadamente, essa absorção costuma girar de 3 ml de líquido por vez ali. Beleza? Objetivo: lubrificar o desplazamento, né? A movimentação da pleura parietal e da pleura visceral, né? O líquido pleural em volume normal, ele gira ali dos 5 ml, né? Um paciente adulto já a 15 ml, beleza? Em torno de contagem de células por milímetro cúbico, você tem ali em torno de 1.000 a 5.000 células. Tranquilo? Vamos até aqui nessa tabela. Vamos ver mais para frente lá que fica mais fácil de entender o restante aqui. Beleza? O derrame pleural ele define como o acúmulo patológico de líquido no espaço pleural. Sempre vem associado a algum tipo de enfermidade, seja de síntese proteica, seja de inflamação, de infecção, tá? Vem como resultado de algum tipo de desequilíbrio entre essa formação de líquido e a absorção ou reabsorção. Beleza? Então nós temos ali a parte dessa secreção de líquido sendo excretado para o espaço pleural. Beleza? Aqui nós temos a pleura parietal e aqui a pleura visceral, certo? E ocorrendo a efusão de líquido. E aqui nós temos as vias linfáticas que vão fazer essa reabsorção, essa drenagem da via. Alguma patologia pode ocorrer de obstruir essa via linfática, diminuindo assim essa drenagem, e aí começa a acumular líquido nesse espaço virtual aqui. Tranquilo? É que nós temos aqui a questão do incremento da permeabilidade da circulação microvascular também, atuando nessa secreção e reabsorção. Nós temos, por esse processo
poder falar que é patológico um aumento da pressão hidrostática na circulação microvascular, certo? E nós temos a diminuição da pressão oncótica na circulação. Então é aquele desequilíbrio igual a gente vê lá na anatomia patológica. Aumenta a pressão hidrostática, diminui a pressão oncótica. Beleza? Então começa a haver essa fuga, né, de líquido de uma forma mais, como que eu posso dizer, mais desenfreada. Beleza? Você começa a ter a diminuição da pressão do espaço pleural. Você tem a diminuição da pressão do espaço pleural, começa a acontecer o quê? A separação dessas superfícies, começa a sobrar mais espaço ali também. Beleza? Você tem ali a drenagem linfática obstruída, uma deterioração da drenagem linfática, e nisso começa a juntar mais líquido. Também, devido a essa deterioração da drenagem linfática, pode ser que haja uma movimentação de líquido acítico do peritônio. Líquido acítico, eu já sei que é daquele paciente que está tendo uma má síntese proteica. Então, acaba que vira um círculo vicioso. Tranquilo? Fisiopatologicamente falando, nós temos o movimento de líquido entre essas capas parietal e visceral, né, determinado pela pressão hidrostática e osmótica ou oncótica dos capilares. E aí entra também a questão da drenagem linfática e o estado da superfície das membranas pleurais. Quando eu tenho uma alteração de algum daqueles fatores, aquele ciclo que a gente viu, eu vou ter acúmulo de algum líquido ali. Vai sobrar líquido. Vai sobrar, vai ser secretado líquido ali, não vai ser drenado. Então pode ser tanto o transudato, né, que é devido a um resultado desse desequilíbrio de pressão hidrostática e pressão oncótica, ou pode ser um acúmulo de exudativo, um líquido exudativo, oriundo de processo inflamatório, né, altera a permeabilidade da própria parede também. Os tipos de derrame pleural, nós temos o exudativo e o transudativo. Transudativo, vamos falar aqui nos pacientes mais clássicos. Paciente com insuficiência cardíaca congestiva, é o clássico, é o paciente inchado, o paciente demasiado. O paciente em síndrome nefrótica, é aquele paciente que tem uma má sintetização de proteína, está jogando muita proteína para fora. Obstrução de veia cava superior, cirrose, glomerulonefrites. Essas são patologias que podem fazer o seu paciente cursar para derrame pleural transudativo. O exudativo, o próprio empiema por germes comuns, tuberculose, micose sistêmica, tromboembolia pulmonar, principalmente no pós-cirúrgico, né, displenectomia, gastrectomia, transplante cardiopulmonar, pancreatite, perfuração esofágica, metástase pleural, neoplasia primária de pleura. Beleza? Lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, uremia, hemotórax, o quilotórax. O paciente que sofreu quilotórax é danado para dar esses tipos de derrame pleural exudativo, porque é acúmulo de líquido de conteúdo alimentário na cavidade pulmonar do paciente, então você drena conteúdo alimentário. Beleza? Então em contato ali há aquele processo inflamatório mais feio, mais exagerado ali. Bom, os derrames transudativos costumam ser a causa mais frequente de derrame pleural. Beleza? Costuma ser aí o mais comum do dia a dia que a gente vê.
ele tem uma característica que é o que vai fazer você diferenciar depois lá. Saiu meu slide aqui. Aí. Bom, a pleura é normal nesse tipo de derrame. É normal. Não tem lesão na pleura nem lesão no pulmão. Esse tipo de patologia, esse derrame transudativo, ele tende a ser secundário a outra patologia que altera pressão hidrostática e pressão oncótica. Já o exudativo, eu estou tendo processo infeccioso, processo inflamatório. Então eu posso ter o compromisso das cavidades pleurais, das folhas pleurais. Beleza? Esse é o principal diferencial do derrame transudativo e do derrame exudativo, falando a nível estrutural. O exudativo tem compromisso de pleura, transudativo não tem. Beleza? Manifestações clínicas. Clássico, o paciente chega com dificuldade respiratória. É aquele paciente dispneico. Ele tem uma tosse que não é de caráter produtivo. Quando o paciente tem expectoração, eu posso também começar a investigar que está tendo alguma afetação, alguma patologia que atingiu a parte parenquimatosa. Pode estar associado a alguma pneumonia, alguma tuberculose, alguma coisa. Dor. O que acontece? O paciente sente dor porque pode inflamar a pleura parietal, e essa pleura parietal ela é inervada por ramas intercostais ou pelo próprio reflexo de dor no nervo frênico. Eu tenho diminuição das vibrações vocais, porque está cheio de líquido, está tendo uma má condutividade, né, uma má condutividade vibratória. Eu tenho diminuição da sonoridade na percussão. Eu tenho um tórax de um aspecto mais mátido, né, aquele som mais matado, mais comprimido. Qual que é a vantagem de você percutir esse paciente? Aqui você consegue localizar a borda superior do derrame. Na hora que você passar a borda superior do derrame, o som vai voltar a ser oco. Na hora que você voltar para o derrame, o som fica mátido de novo. O som fica mais matado. Como que eu vou valorar esse meu paciente? Primeiro, a clássica radiografia, tá? Ultrassom, a ultrassonografia, a ecografia. A ressonância magnética às vezes aqui torna-se uma opção também, mas você vai optar primeiro aqui pela parte da radiografia, tá? E do próprio ultrassom. Mas você pode também tomografar seu paciente. Tomografia é um excelente exame para você fazer essa valoração. A própria toracocentese, né, a gente opta ela pela toracocentese de tratamento mesmo, ou pela toracocentese diagnóstica, a punção pleural, né? A própria biópsia pleural. Aqui é um exame que você drenou esse tórax, você drenou essa pleura, solicita-se disponível enzimo imunoanálise, beleza? E por último a videotoracoscopia, que isso aqui já é mais avançado um pouco, né? Exame físico, padrão normal, padrão semiológico, a gente é acostumado, inspeção, né? Na inspeção torna-se normal ali, menos de 300 ml, quando o paciente tem uma diminuição da mobilidade torácica no lado que foi afetado,
parece ser um tórax paradoxal, movimenta um lado só do tórax, pode ter o abombamento do tórax afetado. Você olha assim, paciente deitado, parece que está com o tórax mais grosso de um lado, beleza? Palpação. Palpação eu vou checar ali as vibrações vocais, né? E eu vou ter uma diminuição ou uma abolição dela mesmo no lado que foi afetado. A própria percussão, que a gente já citou ali atrás, percussão eu consigo identificar até a borda superior desse derrame pleural, onde tem líquido, onde não tem. E a auscultação. A auscultação, eu vou ver a alteração no murmúrio vesicular. Né? Vai estar diminuído ou vai estar apagado mesmo. Eu consigo, às vezes, escutar um roce pleural. O que acontece? Esse roce pleural desaparece à medida que se acumula o líquido. Tranquilo? O paciente também pode me apresentar uma situação que se chama egofonia. A egofonia é um tipo de emissão vocal defeituosa, né? O paciente está com a voz meio falhando, parece algo meio parecido, tá? E broncofonia, né? Você pode ouvir broncofonia também pelo nome de bronquiloquia, tá? Que é quando eu tenho essa transmissão anormal de sons originados nos brônquios, esse murmúrio vesicular, beleza? É um murmúrio vesicular aumentado. Você ausculta ele de uma forma mais agressiva, de uma forma mais amplificada. Tranquilo? Vamos lá. Métodos diagnósticos. Citamos ali, né? A radiografia. Radiografia eu consigo observar, né, de uma forma bem esbranquicenta mesmo, a área de derrame, onde eu tenho esse acúmulo de líquido, né? E na ecografia eu consigo ver se tem esse acúmulo de líquido, e até eu posso usar a ecografia também para me guiar na toracocentese. Se eu tiver disponível ali, eu posso utilizar. Beleza? Então você vê na radiografia essa região mais opaca, né? Você vê uma opacidade você observa bem definido onde está o líquido acumulado. Tranquilo, gente? E aí depois você vai para a ecografia para você até mesmo conseguir fazer uma medição superficial de quanto líquido tem ali. Certo? Vamos lá. Na tomografia, eu vou conseguir diferenciar se é um empiema ou se é um abscesso pulmonar. Observa aqui. Quando eu tenho um derrame pleural moderado, de aproximadamente 350 a 500 ml, coloco um tubo só, para fazer essa toracocentese. Beleza? Se esse derrame pleural for massivo, tiver muito grande, eu posso usar até 2 tubos, porque é uma drenagem aqui de mais de 1.500 ml. Beleza? Sim. E agora?
Ah, o material não tá abrindo? Ah, eu vou mandar de novo lá. Vou carregar ele de novo. Estranho, ué. Vamos lá. Sinais radiológicos, né? Eu tenho o borramento dos seios costodiafragmáticos, certo? Consigo observar um negócio que chama sinal do menisco. Tá bom? Tipo essas ampulhetas meio arredondadas também. E o desplazamento mediastínico. Certo? Desplazamento do mediastino do coração da traqueia se for massivo. Costuma-se ser um desvio contralateral. Beleza? Um desvio para o lado contrário de onde está sendo o derrame. E outra característica, aumenta o espaço intercostal. Beleza? Dependendo da situação, você pode ter uma horizontalização maior dos arcos costais. Eles não estão meio inclinadinhos assim, tá bem achatadão mesmo. Tranquilo? Sinais de derrame pleural. Sinal do menisco, né? Borra o seio, o costo diafragmático e forma tipo uma concavidade, certo? Aqueles arredondados. É bem característico, tá, pessoal? E você costuma observar uma boa delimitação. Não fica aquele borrado meio indefinido, como se fosse pouco líquido. Quando esse líquido tem ali aproximadamente 400, 500 ml, ou até mais, fica bem definidinho, tá? Olha o sinal do menisco aqui já bem mesmo marcado, ó. Bem definido. Beleza? Mas está começando a querer fazer também do outro lado, ó. Começando a clarear aqui também. Aparentemente vem secundariamente a um processo, pode ser infeccioso. Observa aqui, parece, ó, as pequenas áreas de cavitação, né? Umas fibrosezinhas. Beleza? Se observa bem arredondado, ó, bem delimitado. Um derrame bem maior já. Tranquilo, gente? O derrame típico ou moderado, né, o derrame livre, ele é aquele tipo de derrame que ele não faz aquela clínica tão severa ao ponto de horizontalizar um arco costal. Tranquilo? Ele é um derrame de baixo volume, ele é menor, a drenagem desse tipo de derrame, ela é bem mais fácil, é pouco líquido, o paciente fica menos tempo com o dreno em selo d'água, beleza? E o derrame pleural mínimo, muitas vezes ele passa até despercebido pelo paciente, pelo médico. Vamos lá. Ele produz uma borrosidade, um borramento do ângulo costodiafragmático. Então você vê que some aquele ângulo costodiafragmático. Às vezes, você tem que pedir esse raio-x para o paciente em decúbito lateral. Tranquilo? Em decúbito lateral. E você consegue observar esse apagamento.
você consegue ver no seio posterior um leve acúmulo de líquido. Viu que não chega a ficar aquela área branca bem delimitada, igual daquele derrame moderado. Beleza? Nós temos o subpulmonar, que em posição de pé, ele fica ali aproximadamente 75 ml de líquido, né? Pode manter exclusivamente no espaço subpulmonar, que fica ali entre a superfície inferior do pulmão e o diafragma, bem lá embaixo mesmo. Eu falei para você, às vezes passa despercebido. Dentro da radiografia ele vai se manifestar como esse derrame subpulmonar. Há uma elevação do diafragma com o aplanamento do aspecto medial. Então o diafragma ele fica mais plano. O diafragma mais aplanado, e pode acontecer uma elevação do diafragma no lado que está tendo derrame. Beleza? Então são os sinais radiológicos que muitas vezes eu não tenho experiência de ver e passa despercebido. Fica de olho na clínica do seu paciente. Certinho? Então aqui você consegue observar líquido sobre o diafragma. Beleza? Outra variante é o sisural, né? Que é quando eu tenho esse acúmulo de líquido, né? Especificamente nos pacientes com insuficiência cardíaca, e esse líquido ele se acumula nas cisuras, e muitas vezes esse paciente é radiografado, isso costuma assimilar uma imagem sugestiva, às vezes parece até um tumor. Beleza? Você corrige a congestão pulmonar desse paciente, você corrige esse quadro, isso daí some. Derrame intercisural. Na placa frontal, acumulação de líquido aparece como uma sombra redondeada, confundível com o tumor. E na lateral, ela é bem clara porque ela une os extremos do pulmão. Beleza? Ela une. Olha lá, você bate o olho aqui e você fala que o paciente tem um tumor dentro do pulmão. Quando você radiografa o paciente de perfil e lateral, você já consegue ver que pega quase de uma ponta na outra do pulmão. Você observa, um paciente que provavelmente já fez uma cirurgia cardíaca, que ele tem amarrações mediastínicas. Ele tem amarrações no externo. Beleza? Bem claro aqui pra gente ver agora. Tá? Confunde. Você vê um pulmão bem congestionado. Todo infiltrado. O derrame massivo, o próprio nome já fala massivo, aquele derrame que eu tenho aproximadamente 1.000, 1.500 ou mais, né, ml de líquido dentro dessa cavidade, opacifica a maior parte, ou o total hemitórax, vai depender de quanto sobrar de pulmão livre aqui em cima, né? Ele respeita os vértices. Há um desvio contralateral do mediastino também. Ok? Tá comprimido, tá empurrando tudo pro outro lado, né? Observa que esse outro pulmão aqui parece que não vai muito longe também não. Beleza? É o clássico pulmão branco no raio-x. Você faz a radiografia e simplesmente você não enxerga quase um dos pulmões do paciente. Outro paciente operado também. Ó. O paciente tem amarração external. Beleza? Botão aórtico bem sinalizado aqui em cima.
se observa um pulmão também, outro pulmão do paciente bem congestionado, tá? Paciente bem crítico. Ó, olha a situação, tá? Então, simplesmente some um dos pulmões do paciente. E nós temos os estudos do líquido pleural. Temos a análise bioquímica, né? Que vai falar se é um derrame exudativo ou transudativo. O citológico, né? Vai pedir ali hematócrito, polimorfo nuclear. Se predomina linfócito, se predomina monócito ou eosinófilo, né? O exame microbiológico que vai vir o cultivo, né? Em tinção de Gram, terminação de bar no líquido, ele te ajuda já a fazer a sua antibiótico terapia, traçar a sua antibiótico terapia. E nós temos os critérios de Light. Os critérios de Light são o quê? Quando eu tenho uma proteína do líquido pleural maior a 0,5, LDH do líquido pleural, né? O LDH sérico está maior que 6. Maior que 6, ou eu faço assim, o LDH do líquido pleural maior a 2/3 do limite superior normal para o soro. Beleza? Dentre os marcadores bioquímicos, nós temos proteínas, né? Que vai falar se é exudativo ou transudativo. Desidrogenase láctica. Geralmente eu tenho esse fator de desidrogenase láctica muito alto quando eu tenho derrame parapneumônico complicado, né? Pleuresia reumática, essas patologias que envolvem essa clínica mais complexa. A própria glicose, a concentração de glicose no líquido pleural, ela é similar à do plasma, né? Quando eu observo essa glicose diminuída, eu vejo que esse paciente assimila esse derrame pleural a uma artrite reumatoide, a um empiema, a um derrame maligno, beleza? Pleuresia tuberculosa, pleurite lúpica, ou se o paciente me apresenta uma ruptura do esôfago, também pode vir com essa glicose diminuída, né? Geralmente nos derrames parapneumônicos complicados, o valor de glicopleura costuma ser menor a 40. Beleza? Quando eu tenho esse indicador menor a 40, costuma já ser um indicativo de drenagem. Eu preciso drenar essa pleura do meu paciente. O próprio pH, né, a acidose do líquido pleural, um pH menor a 7,3, quando eu tenho ali ruptura esofágica, empiema, pleuresia reumática, né? Geralmente quando tem outras enfermidades desse tipo também, o pH está mais baixo ainda, entre 7 e 7,29. Principalmente nas pleuresias malignas, tuberculosas ou lúpicas. Beleza? No caso de derrame parapneumônico com pH menor a 7, eu tenho uma indicação de drenagem e esse paciente vai ficar com o tubo de toracostomia. Tem que drenar isso daí, esse pH está muito ácido. Amilasa, né? Elevação da amilasa no líquido pleural por valores séricos normais ou um quociente líquido de aproximadamente maior a 1,0 sugere que o paciente está cursando também com pancreatite aguda, um pseudoquiste pancreático, uma ruptura esofágica, certo? Ou malignidade ou ruptura de uma gravidez ectópica, rompeu essa trompa que estava ali com essa gestação ectópica. Triglicerídeo. Os níveis de triglicerídeo se têm mostrados úteis para eu fechar o diagnóstico de quilotórax.
Beleza? Quando eu posso ter, igual eu falei para vocês, resquício alimentário. O próprio ADA, né? Enzima ADA. Eu faço esse exame para checar a célula linfóide, né? Atua ali na maduração, intervém na maduração de monócito de macrófago. Principalmente eu peço esse ADA quando eu estou suspeitando que o meu paciente tenha tuberculose. Se eu observo um valor de ADA acima de 45%, eu tenho uma sensibilidade de 97%. Beleza? Pode aumentar também nos empiemas, nos linfomas, nas leucemias, nos mesoteliomas, nos derrames malignos. Beleza? Se predomina neutrófilo nesse meu exame de líquido pleural, eu sei que está tendo uma resposta inflamatória ali. Então, esse derrame pleural pode ser oriundo de uma pneumonia, uma pancreatite, uma embolia pulmonar, um abscesso subfrênico, tuberculose em estágio inicial, lúpus eritematoso sistêmico. Já se predomina eosinófilo, eu posso dizer que eu tenho presença de ar ou de sangue no espaço pleural. Já é um pouco mais raro isso daí, pode ser por reação farmacológica. Enfermidade parasitária, né? Não vamos entrar nessa síndrome agora, mas só para citar. Eu consigo observar a eosinofilia nesse exame de líquido pleural quando o paciente cursa com a síndrome de Churg-Strauss e quando o paciente tem enfermidade de Hodgkin. Eu tenho predomínio de eosinófilo no líquido pleural. Se predomina linfócito, se tem mais de 50% de predomínio de linfócito no líquido pleural, eu já posso suspeitar de tuberculose ou de algum tipo de enfermidade maligna. Aí às vezes já compensa você pegar e fazer uma biópsia pleural nesse seu paciente. Beleza? Porque também pode predominar linfócito no linfoma, na pleurite de caráter reumatoide e na sarcoidose. Tranquilo? Outras provas do líquido pleural, né? O próprio BK, os germes comuns e fungos. Uma vez na minha vida só que eu vi um paciente com micose pulmonar, né? Apesar que é o que está afetando muito o pessoal com essa cepa delta lá na Índia, né? O paciente tem uma queda de imunidade de uma forma muito brusca e manifesta um quadro de micose pulmonar devido ao fungo negro. Tem alguns casos no Brasil, mas graças a Deus não predominou esse fungo negro aqui associado, não. As biópsias pleurais, né? A parte de análise anatomopatológica e microbiológica dessa amostra. E para tratar, funciona assim. Eu preciso primeiro descomprimir o tórax do meu paciente e depois tratar o que está fazendo esse derrame pleural. Preciso ver se é de caráter inflamatório, se não é, se é alguma doença que o paciente está cursando com isso aí de caráter secundário. Beleza? Então, primeira coisa, eu preciso drenar. Eu preciso esvaziar esse tórax do paciente para liberar espaço. Para fazer com que esse paciente, às vezes, sature melhor. Com que esse paciente para essa dispneia. Né? Com que esse paciente tenha uma melhor expansividade intratorácica. Um melhor drive ventilatório. Então, primeira coisa, eu vou fazer a drenagem torácica. Certo? Posso fazer com agulha, com tubo torácico, né? Sistema de 3 câmaras, válvula de Heimlich e etc. O clássico que a gente faz é com o próprio tubo pleural, né? Um tubo fenestrado, que você introduz ali, você faz essa toracocentese, né?
E eu posso fazer a própria pleurodese, infusão local lá de tetraciclina, de oxitetraciclina, de tal, tá bom? Vai depender do que o paciente tiver. Vai depender da patologia para você escolher o que você vai administrar lá. E eu posso fazer aí as próprias derivações pleuroperitonais, né? A válvula de Denver. Vamos lá, a válvula de Heimlich é isso aqui, tá bom? É uma válvula de caráter coletora que ela impede esse refluxo para dentro do tórax, certo? Você vai passar o tubo pleural, o catéter pleural normal e vai conectar a válvula na outra ponta. Mais ou menos. Aqui não precisa do selo d'água, aqui ele vai ficar tudo lacrado, tampado. Isso. O selo d'água você usa ele bastante, principalmente quando você tem os quadros de pneumotórax e hemotórax. Você pode usar para fazer drenagem pleural. Mas a drenagem pleural, geralmente com a toracocentese, na própria drenagem pleural, na pleurocentese, já resolve, não precisa ficar com o dreno. Agora, se já houve toda uma afetação pulmonar, você vê que aquele pus, você vê que aquele conteúdo está vindo de dentro do parênquima mesmo, aí você deixa com o dreno, até ele parar de oscilar. Ou até melhorar essa inflamação aí do pulmão do seu paciente. Dá uma autonomia melhor. O selo d'água também, tem a cordinha ali, o camarada sai carregando. Já é mais incômodo, né? O paciente portar o dreno em selo d'água. Tá, mas esse aqui, o líquido drenado aqui, ele tem alguma bolsa coletora? Eu nunca vi esse dreno aqui. Ele vai para alguma bolsa coletora ou ele fica pingando aí? Para onde que vai essa? Cara, a hora que você abre essa válvula, você libera ela, você já esvazia. Eu vou ver se eu acho um vídeo aqui para carregar lá na plataforma. Beleza. Dessa válvula. A pleurodese química. Em quem que eu vou fazer essa pleurodese? Quando o paciente tem aquele derrame pleural maligno ou sintomático. Quando o paciente, eu drenei o paciente piorou depois da toracocentese. Quando o pulmão desse meu paciente não é capaz de expandir. Certo? Quando o paciente tem um estado geral aceitável, aquele paciente que está muito, né? Eu não vou fazer. Paciente que está sem obstrução endobronquial. E se eu tenho uma expectativa de vida maior de 6 semanas. Então, são algumas características dos pacientes candidatos à pleurodese. Ok? Contraindicações da pleurodese: embaraço, lactância, desordem hemorrágica não controlada ou mesotelioma. Ok? No quilotórax, você já observa que eu tenho partículas maiores, então eu vou drenar no selo d'água. Eu vou pôr um tipo de drenagem mais calibrosa. Né? Então o paciente vai ali levemente debruçado sobre uma mesa, né? Ou sobre alguma superfície que você coloca para angular, para aumentar um pouco o espaçamento intercostal para você fazer a punção. Beleza? Tranquilo, doutores? Tranquilo, doutor.